Gravando. Deixa eu aqui. Deixa eu acertar aqui os vídeos. Isto. Estão me vendo bem? Sim. Estão me ouvindo bem? Então, gratidão pela presença de todos Sim. vocês essa sexta-feira. E deixa eu verificar. Quem não assistiu à última aula, levanta a mãozinha para mim. Todos estão acompanhando todas as aulas? E é importante eu saber, porque por causa da sequência, né? Então, agora eu fiz uma introdução geral, né, nas primeiras aulas, e agora eu dividi em matrizes, né? Matriz sistêmica, nós conversamos na aula anterior, fizemos a constelação do Valdir, né? Baseado naquela aula, e hoje nós vamos falar da matriz comportamental, né? Então, na verdade, é um trabalho bem profundo isso que a gente está propondo. E aqui nessas aulas, evidentemente, que eu não... É ainda superficial aquilo que eu estou falando com vocês, né? Eu vou aprofundar, eu vou fazer as dinâmicas, os exercícios no nosso programa, né? Eu não vou chamar de mentoria, nem curso, é um programa que tem um processo, um modelo, né, baseado naquilo que eu sinto, que é o maior desejo de vocês, né, e vou trabalhar em cima disso. O maior desejo que eu sinto, maior, é avançar na vida profissional, tanto profissionalmente como financeiramente. Esse é o eixo, né? Agora, para acontecer isso, eu como pessoa, Pisol como pessoa, cada um de vocês como pessoa, precisa desbloquear todo o potencial que existe em vocês. Porque o que acontece? Vocês já caminharam, mas de repente, truf, travou. E esse travamento tem a ver com situações diversas. Pode ser sistêmicas, pode ser comportamental, que envolve crenças, que envolve frustrações, que envolve emoções, envolve até uma condição física, e pode ser uma falta de algumas competências para crescer, porque até agora vocês chegaram num lugar e aí não conseguem avançar. Agora, isso que trouxe até aqui serviu, foi importante. Só que você não está conseguindo avançar porque você precisa ir para um outro lugar. Você precisa construir, quem sabe, uma nova identidade. Então, o processo que muitos estão vivendo é de uma crise, né, profissional, e que tem um nome, olha, eu travei, eu não consigo avançar, eu não sei o que acontece comigo, eu estou vivendo uma situação de escassez, eu nunca consigo avançar nisso. Então, tem várias questões que o nosso programa, nós vamos trabalhar bastante, para que em 90 dias você consiga avançar e já tenha os primeiros resultados disso. Ou seja, você avançando, você já vai estar construindo uma nova identidade, você já está construindo uma nova dinâmica, e você está mudando, né, para uma nova mentalidade, para uma nova pessoa, para poder ir mais além. Bom, hoje nós vamos falar, então, de matriz comportamental, tá bom?
eu já fiz uma introdução sobre isso nas primeiras aulas, e aqui a gente vai voltar e reprisar alguns pontos que é importante. Bom, a matriz sistêmica, nós falamos o simples, o básico, que é a nossa conexão com as nossas raízes, pai e mãe, os nossos ancestrais, é da onde vem a nossa força primária, que eu chamo de força primária para avançar na vida, né? Assim como uma árvore precisa das suas raízes muito bem aprofundadas na terra para poder crescer forte, nós também, como pessoas, nós temos raízes que precisam estar muito bem aprofundadas no nosso sistema familiar através da mãe e o que ela representa, vida, profissão, realização profissional, e com o pai, que ele representa, que é aquele que nos manda para a vida, aquilo que nos dá a força para conquistar e atingir os nossos objetivos, e além do mais, representa também o dinheiro. Muito bem. Então, saindo dessa matriz sistêmica, nós entramos agora na parte humana, na parte cognitiva, na parte onde a mente tem um lugar importante, né? Se no sistema a alma tinha um lugar importante, agora no comportamental é a mente que tem um lugar importante. Então a gente precisa entender, né, como é que funciona essa nossa mente, né? Como é que ela afeta a nossa vida? Como é que ela pode travar, bloquear a nossa vida, né? Como é que ela pode gerar estados na gente de baixo recurso? E quando eu falo de mente, eu falo também das emoções, né? Emoção e mente. Emoção é algo muito forte também, né? Então, quando a gente significa alguma coisa, existe uma emoção ali, que é a cola para que a gente se prenda àquilo. Então, a emoção. Então, um pouco antes da mente, vem a emoção, porque a emoção ela tem um efeito muito rápido na vida da gente, né? Muito mais rápido que muitas vezes o pensamento, mas quem leva a emoção é o pensamento. Então, vamos começar. Vou começar a compartilhar os slides, porque eu vou numa sequência, eu não me perco. A gente vai dar umas paradas de vez em quando para comentar, tá? Deixa eu só abrir aqui. Primeiro slide, vou aqui na tela maior. Aí. Tá. Deixa eu só. Aí. Bom, a grande verdade é que tudo começa através de nós. Nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso, nosso fracasso. Se nós estamos bem, se nós estamos fisicamente, emocionalmente, mentalmente, sistemicamente alinhados, nós temos um poder incrível, um potencial incrível para criar uma realidade que a gente deseja criar. Então, o segredo do sucesso, né, no comportamental
depende de quanto você está preparado mentalmente, emocionalmente, para viver o seu caminho profissional. Vamos lá. Então, aqui é uma pergunta que parece, né? Vocês não estariam aqui se não quisesse crescer, mas existe sim um não dentro de cada um de vocês. Vocês podem até achar que não, mas existe um não dentro de cada um de vocês. Então, você realmente quer mudar, sair do molde em que se encontra, crescer? Olha o peixinho pulando ali. Os outros estão felizes também, não estão? Você é o peixinho feliz ou é o peixinho que, ó, é o esforço que ele fez para pular no outro aquário, né? Então, a pergunta aqui tem lógica, sim, né? Por quê? Porque existe medo, existe histórias que você conta para você mesma, certo? Existem deficiências, né? Físicas até que te limitam. Então, a pergunta aqui é o seguinte: esse é o desafio. Você realmente quer mudar, sair do molde em que se encontra? Nenhum mentor, nenhum mestre, ninguém vai conseguir fazer avançar se você está dizendo um não dentro de você. Eu sei por experiência própria, né? Eu passei por processos profundos, profundos. E um dos processos profundos foi eu dizer um sim, né? Para esse trabalho de ajuda. Eu dizia um não dentro de mim, eu não sabia por que existia esse não. Eu ia, avançava, tal, mas existia um não dentro de mim. E aí, numa constelação da minha formação no Hilário, na Escola Vida, foi a primeira lá atrás que ele deu. Nós, tinha uma pessoa que estava me constelando, me representando, e ela deu um grito tão alto, ela falou um não tão alto, que ecoou no hotel inteiro o não dela. Né? Ela botou para fora. A partir daquele momento, aliviei, passei a dizer um sim. Então, existe sim. Por trás desse não, tem medos, tem resistência, tem segurança, tem histórias que você conta sobre você mesmo. Então, nesse momento, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Diante daquilo que vocês querem, diante do projeto que vocês têm em mente, diante do lugar que vocês querem chegar, você precisa saber se existe em você um sim absoluto ou se ainda existe um não. Não entre em pânico se ainda existe um ou não, porque exatamente é o processo que nós vamos trabalhar é que vai transformar o não num sim. Mas não depende só de mim, depende de você. Então, nesse momento, eu vou ficar um pouquinho em silêncio. Você vai fazer a segunda pergunta para você. Aqui já é um trabalho comportamental. Diante daquilo que eu quero, desejo, do projeto que eu quero para a minha vida nos próximos meses, anos, eu digo um sim absoluto para ele ou um não? Eu ainda digo não. Ficar em silêncio um pouquinho. Bom, eu não preciso saber a resposta. É importante vocês sentirem a resposta. Quem recebeu um não, sabe que tem que trabalhar esse não. Então, o que está por trás desse não?
né? Aqui, desse um sim, está pronta para avançar mais rápido, certo? Então, esse diagnóstico é muito importante. Agora, eu queria fazer, já que a gente está trabalhando isso, é interessante, né? Liguei aqui. Deixa eu sair dessa tela, deixa eu ver a próxima tela. Tá, deixa eu só completar com esse segundo, terceiro slide, que é o seguinte: o que levou você a estar aqui comigo, ou querer avançar, ou tomar consciência de que você está travado, bloqueado, não consegue avançar? É uma crise de crescimento, que ninguém pode deixar de crescer, ninguém pode parar de crescer. Quando a pessoa para de crescer, ela começa a morrer. Então, nós temos essa crise, nos leva, essa crise de mudança, e leva a 3 estágios, né? Mudança, depois vem o segundo estágio, e é de transformação, tomada de conhecimento, é o que vocês vão fazer aqui comigo, pegar recurso e tal, e ir para o próximo nível, expansão. Aí você vai para o próximo nível. Então, a crise, transformação e expansão. São os 3 estágios. E essa crise nos leva a 3 movimentos sempre. O primeiro movimento é, eu vou me adaptar onde estou. Vou parar de sofrer, vou me adaptar, e dentro daquilo que eu estou fazendo hoje, dentro do meu emprego, dentro da minha profissão e tal, eu prefiro ficar onde eu estou. O segundo movimento que cria em cada um de nós, eu quero sair disso. Quero fazer uma transição para o próximo passo. E existe um movimento mais profundo ainda, que é, eu quero ir para o próximo nível, quero crescer. Esse é o movimento essencial, né? Porque ao se adaptar, você pode se acomodar, certo? Por exemplo, eu vou para um outro setor de uma empresa. Eu vou me adaptar a ele. É uma adaptação. É também um recurso, é também uma estratégia de sobrevivência. Eu vou me adaptar fazendo a mesma coisa num outro lugar. Também é uma estratégia de sobrevivência, né? Tem até aquele ditado que quem sobrevive é aquele que se adapta melhor às mudanças, às circunstâncias, tá? Saída, não, eu quero eu quero avançar, quero ir para um outro lugar, não sei qual é, mas eu quero sair. O sentimento é de sair da onde eu estou. Eu não tô bem aqui. O terceiro movimento é um up. Eu quero crescer, eu quero ir para cima, quero ir para o próximo nível. O objetivo desse nosso trabalho é levar vocês para o próximo nível, é construir uma identidade de vocês, que vocês possam sustentar esse próximo nível que vocês desejam chegar, ok? Vou interromper um pouquinho os slides para fazer uma perguntinha para vocês, bater um. Quem que de vocês poderia ficar aqui comigo para uma conversa terapêutica, que sentiu que não dizia um sim, mas sim um não dentro de si? Quem poderia se expor? Alguém poderia se expor aqui comigo para uma conversa terapêutica que realmente recebeu um não dentro dele, ou todos receberam um sim? Está com o microfone aberto. Ninguém recebeu não? Márcia? Ué, Márcia. Um não interno meu. Não. Movimento interno. Um não é Sim. menos, não mais, né? Um não, um sim é
movimento é mais, para mais. Um não é para menos. Então, vou bater um papo terapêutico aqui com o meu amigo Marco Antônio, tá? Isso. Então, quando eu fiz a questão, eu perguntei que diante do seu projeto, daquilo que você está desenhando, a tua visão, né? Você está dizendo um sim ou não? Tem um não para você? Às vezes vem. Um não de não querer se mostrar. Tá. Então, ó, então vamos fazer um jogo aqui, psicológico, né? Bom, não, veio não. Ok, tudo certo, tá? O que está por trás desse não? Tenta me resumir numa palavra. Incapacidade. Ponto. O que está por trás dessa incapacidade? Uma palavra, Medo. medo. O que tem por trás desse medo? Vergonha de se expor. E o que tem por trás dessa vergonha de se expor? Experiência negativa. Uma palavra. O que vier, não queira achar, nossa, é o que vier. Ó, vamos lá. Não, foi a primeira. A segunda foi qual? Medo? Né? Me lembrem, pessoal. Medo vai ser importante essa sequência. Medo. Insegurança, não foi? Primeiro, Incapacidade. primeiro é o Incapacidade. não. O segundo foi qual? Incapacidade. 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 E depois foi medo. Incapacidade. Depois foi medo. Depois medo. Depois Vergonha de se expor. vergonha de se expor. E que por trás disso tem? De vergonha de se expor. Uma palavra. E aí? Vai Eu lá. estou pegando carona e me vem a palavra mãe muito forte. Pelo amor de Deus. É ele que tem que entrar nisso. Olha como vocês são. Esse é um ponto importantíssimo nesse momento. O que tem por trás dessa vergonha de se expor. Sinto um calor aqui. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Deixa assentar esse sentimento de medo, vergonha de se expor. Deixa ele. Deixa ele tomar conta. Entra nele. Vê o que tem por trás dele. Tem alguém,
tem uma cor, tem uma palavra, tem um sentimento que vem atrás dele, tem um lugar no corpo onde essa coisa se expressa mais. Tem alguma história, eu não sei. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Se eu não sentisse vontade de me expor, como é que eu me sentiria? Com coragem, Coragem. O que vem atrás de coragem? força, E o que vem atrás de força? altivez, E o que vem atrás de altivez? autoconfiança, E o que vem atrás de autoconfiança? saúde, Saúde. O que vem atrás de saúde? abundância, E o que vem atrás de abundância? prosperidade, E o que vem atrás de prosperidade? dinheiro, E o que vem atrás de dinheiro? vontade, O quê? vontade, E o que vem atrás de vontade? a alma. Aqui a gente encerra. Ó, veja bem, você chegou na essência, né? Você chegou na tua essência. Então, o que impede você de chegar à tua essência? Vergonha de se expor. E se eu te perguntei por que, se não existisse a vergonha de se expor, o que vem? Coragem. O que vem? Vem. Alma. Você chega na tua essência, na tua alma. Então, teu ponto de ruptura está aqui. Né? E essa vergonha de se expor, ela tem uma história e ela tem uma crença que sustenta. Qual é a história e a crença que sustenta? Porque você tem todos aqueles atributos que você falou, coragem, blá, 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 até chegar na alma. E a tua verdadeira essência, essa vergonha, essa persona. Tá? Ó, a mente é o quê? A mente é persona, histórias, necessidades. A nossa mente, ela é histórias, personas, necessidades. O que agora vamos mais fundo ainda. Esse é um papo terapêutico, hein, gente? Já que eu não estou constelando, estou fazendo uma terapia comportamental com ele. E dessa terapia rápida, você vai ver quanta coisa vai melhorar nele. Que toda crença negativa, limitante, ela existe para nos proteger de algo. E se a gente for aprofundar, ela tem uma coisa positiva ali. Então eu te pergunto,
qual que é a história dessa vergonha de se expor? Quais as crenças que sustentam ela? E do que ela quer te proteger, Marco Antônio? Parece uma casca. Ó, existe uma persona que é a vergonha, a persona. A persona é vergonha de se expor. Existe uma história que construiu essa. Para existir, existe uma história antes. E essa história é baseada em crença. E ela tem de uma necessidade, só ou seja, de proteção, de não sei o quê. Você consegue entrar nisso comigo? No que os outros vão pensar. Ela te protege do julgamento dos outros. Sim, essa carapaça, né? Sim. E agora me veio agora alguma coisa que eu assim, quero compartilhar um pouco com vocês. Posso? Eu sei que é difícil, mas pode. Por exemplo, há uns quase 30 anos atrás, eu, eu comecei eu estava consciente de que estava acontecendo isso e eu deixei acontecer. E vocês conhecem aquela história do Jonas, do profeta Jonas, né? Que ele tinha uma missão para ir em Nínive pregar, que era uma grande capital dos assírios, né? Uma grande capital. E ele estava fugindo dessa missão divina. E aí ele desceu até o porto no mar Mediterrâneo, desceu até o navio, desceu até o porão, depois ele foi expulso para as águas, e na profundeza das águas, ele foi engolido por um grande peixe, e ficou uns 3 dias ali, nas entranhas do peixe, e aí foi vomitado pelo peixe, e acabou na praia, praticamente como se fosse ressuscitado, né? E aí ele se deu conta de que ele tinha passado por toda essa caminhada para baixo, cada vez para baixo, para longe da sua alma. E aí ele se dá conta e vai e assume aquela função e sobe tudo até chegar no destino que é Nínive e cumpre a sua missão. E eu sabia que estava acontecendo comigo isso. E, e eu mesmo assim, né? Então, desde ali, eu nunca lia nada de livro que pudesse sempre afastado disso. Eu não queria entrar nesta, dizer assim, eu estava cada vez mais me afastando de mim mesmo. E aí, quando chegou um momento, assim, de 3 anos atrás, um momento muito forte, e que atingiu assim, de tão, de tão
assim, tão mal que eu fiz para mim, atingiu a minha filha. Quando eu vi isto, que a minha carne estava sendo atingida pela minha filha, por meio dela, eu me dei conta que eu não queria seguir aquilo. E aí eu fui buscar um caminho para mim. E aí eu cheguei, então, há uns 2 anos, na Escola Vida, e fui aos poucos me ajeitando, Tá. várias ações eu fui fazendo, né? E então essa questão da extração, acho muito, muito importante isso aí, né? Veja bem, E, isso te levou para uma outra história, para um outro lugar. Mas eu quero te mostrar algo. Quem que representante está aí? A Márcia. Márcia e a Jana. Estou mais acostumado com elas. Márcia, entra no campo. Está a Jana e a Márcia. Não, peraí. Tem alguém a mais aí? Porque a Márcia está muito ligada. Ah, Jurema, pode representar? Márcia, vem, volta. Está Tem muito a Tina, ligada. Está muito ligada. tem a Tina também. Jana, a Tina. Pisol, Tá, tem a Tina. Tina. Tá, Tina e Jurema. Espera aí que eu vou colocar vocês em evidência aqui. Tina. Espera aí, Tina. Tá. A Márcia está muito próxima do. Eu quero fazer. Então, a questão é vergonha de se expor. Ok. Contou toda aquela história e tal, eu ouvi, tudo bem, mas quero olhar para uma outra coisa, tá? Deixa eu intencionar, tá bom? Pode entrar no campo. Vou pedir um feedback para que o pessoal possa entender, tá? Mas eles continuam no campo. Eu pedi o feedback, mas eles vão continuar no campo. Jurema, o que você está sentindo? Que movimento é esse? Eu me sinto que nem fosse um boneco assim que fica circulando e não consegue sair do lugar, como se estivesse imobilizado. Tá. Você olha para a Tina? Não. Não, Não. Pode continuar. Tina, o que você sente? Eu estou me equilibrando. É como se eu Você não consegue olhar para Jurema? Não, eu Não estou consegue. olhando do nada, tentando só me equilibrar, para não cair. Como é que era a sua relação com a sua mãe, Marcos? Como é que ela era? Como é que era a sua relação com ela? ela é uma pessoa maravilhosa, Aham. e, e ela me tem muito como um filho muito, muito querido. E eu, quando tinha uns 15 anos, eu rompi
com a igreja de base, né? E eu fui numa situação muito assim de crítica aos pais, às raízes, à tradição, Ok. né? Seguir outros movimentos e tal. E, de qualquer maneira, eu sempre tive muito apoio dela. Ah, e deixa. Tá, ok. Não precisa falar mais. A Jana, dá para você. Ah, Alice, pode entrar, Alice? Alice levantou a mãozinha, pode entrar, Alice. Eu também não. Não, não precisa, querido. Pode esperar. Espera aí que eu vou a Alice aqui. Quero olhar para algo. Pode entrar, Alice. Qual que era a tua relação com teu pai, Marcos? Teve, nesse momento em que eu me afastei deles em função nessa parte, né, O da rompimento com a religião. família, que é um movimento de crescimento. E aí, então, com 15 anos, bom, então, essa parte religiosa, então, eu deixei de frequentar então, esses hábitos, essa tradição da família, eu rompi, né? E, embora sempre tive apoio deles para eu seguir as coisas. Você olha para E quem, Tina? Para Alice? Alice. Alice, né? Não é para Jurema, né? Não, eu nem vejo Ah, a Jurema, só a Alice. e Quando ela Alice? entrou, foi direto. Seu pai é vivo ou falecido? o pai é falecido. Ah, sim, observei. Jurema, você está olhando para quem? Para Alice agora? E sua mãe é a viva ou a falecida? A mãe é viva, É está com viva. 90 anos. É viva. Ela olha para o seu pai. Jurema é tua mãe, você olha para o teu pai. Ô, Marcos, a verdade é que você não tem conexão com a sua mãe. A tua conexão com a tua mãe não aconteceu. Você viu no primeiro movimento que a Jurema estava paralisada, como um boneco, e você buscando equilíbrio, mas não olhava para sua mãe. E vergonha de se expor tem tudo a ver com mãe. Pode sair do campo, pessoal. Pode sair do campo. Vergonha de se expor, você travou, né? Geralmente, quando a gente trava num determinado ponto, a gente começa a entrar, a gente trava porque a gente está travado em relação àquilo que a gente precisa se conectar. E é incrível, né? Você viu, você falou, tua mãe é maravilhosa, tudo, mas não tem conexão. Você pode se relacionar com ela, mas conexão com a... Alguma coisa rompeu ali. Ali tem um movimento interrompido teu em relação à sua mãe. Você busca equilíbrio, mas não busca ela e ela também não olha para você. Quando eu pus o teu pai, você olhou para ele. Você olhou para o teu pai, para o masculino. Mas com a tua mãe, não. Então, pessoal, falar em público, se expor, tem tudo a ver com mãe. Quando você resolve isso, você solta esse chakra aqui da garganta, se manifesta no mundo.
tá? É sempre mãe. É sempre a mãe. Ô, mãe de todas, de todos, né? Mas fica tranquilo, mãe. Eu já trabalhei várias vezes mãe também. E até uma certa idade eu trabalhei mãe, né? Então, o que que a gente que é muito civilizado, muito educado, né? A gente tem um relacionamento polido com a mãe, porque a gente se educou, porque a mãe tem que ser respeitada, tudo, mas no fundo, na alma, houve um rompimento, houve algo que se rompeu e não se reconectou mais. E aí a tua arrogância, né, em relação à mãe, né, impediu uma arrogância inconsciente, evidentemente, impediu que você se conectasse na alma, você se conectou na mente. E aí a coisa não funciona, né? Dizer que eu estou bem com a minha mãe quem sabe é uma história que eu conto. Mas será que eu estou bem? Né? Dizer que eu estou bem com a minha esposa, coloca eu e minha esposa no campo e vê o que acontece, né? Eu fiz uma vez isso numa constelação, para dizer, olha, para conhecer quem é o teu constelador, eu vou mostrar algo para vocês, né? Corri um sério risco, né? Porque você nunca conhece uma mulher totalmente, né? Por mais tempo que você tenha com ela, né? Você pode receber uma surpresa daquelas, né? Mas eu me arrisquei. E eu coloquei a minha mulher e eu, duas pessoas representando, e fechei o olho e falei, deixa ver o que acontece aqui. E deu tudo certo. Não, deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Então, não é o que a gente fala, né? É o que é. Isso que é importante, né? Então tá. Então vamos lá. Então vai entrar a Tina. E eu quero que ela representa, antes da gente entrar no mais profundo, por isso que a gente não segue aqui, né? Porque eu não posso parar mais com isso. Então, mas isso vai servir para todo mundo, né? Tina, você vai representar isso que eu vou intencionar agora, é um feedback mesmo. Pode entrar no campo. E ela vai dar um feedback daqui a pouco. Dá um feedback, Tina. Pode sair do campo, dá um feedback. E aí eu vou explicar. Para quem é constelador também. Ajuda. Tinha algo na minha frente que eu queria alcançar aquilo, mas estava presa. A minha perna direita ficava presa, é como se tivesse. Quer ir, mas não vai. Eu quero alcançar aquilo que está na minha frente, mas não consigo. Estou paralisada. Tá. Quem era a Tina? É a mãe dentro de você. A imagem da mãe dentro de você. Eu não sei o que significa quando eu falo isso para você. Mas essa é a imagem da tua mãe dentro de você, que não é a tua mãe. Essa é a verdade. Então, enquanto essa mãe, imagem dentro de você existir, você não se conecta com a mãe verdadeira. Com a mãe que representa a essência da vida. A vida, a profissão, a realização profissional. Essa imagem da mãe precisa sair e dar lugar à verdadeira mãe no seu coração. E agora eu quero colocar Jurema e a Tina mesmo, tá? Você relaxa, Marcos, que você nós vamos fazer um exercício aqui, tá? Feche os olhos, se puder. Se coloque numa posição
você se sente confortável, tá? Eu vou intencionar a Jurema. Imagine sua mãe diante de você, Marcos. Do jeito que você quiser, mais nova, na idade que ela está, não importa. Você é um adulto olhando nos olhos da sua mamãe. Se conecte com os olhos dela, ela se conecta com os seus olhos. E aos poucos você vai recuando na sua idade. Passa por um Marcos mais jovem. Prof, é para entrar no campo. Tá, pode entrar as duas. Desculpe aí, pode entrar as duas. A Tina pode entrar. Isso, pode entrar. Imagine você mais jovem, um adolescente. Imagine se você naquele momento, né, que você rompeu com a sua família, que você resolveu seguir o seu caminho, sem a influência da família, sem os valores, os costumes da família. Imagine você chegando nesse momento. Fique um pouquinho nesse momento, né? Você rompeu, né? Por um impulso de crescimento, seja ele qual for, certo? Fique um pouquinho aí, veja como é que você se sente ficando aí. E aí, você vai ficando mais jovenzinho, você vai para o menino. Se vê um menino. Menino vai para uma criança, se vê uma criança. E aí vai para um menorzinho ainda, dando os primeiros passos. E tua mãe adulta está diante de você. Ela está diante de você. Você é uma criança, você é pequeno, você é o filhinho dela. Nesse momento, não existe nada entre você e ela. Não existe imagem, não existe história, não existe significado, apenas a mãe lá diante de você. E aqui a decisão é sua, de fazer um movimento em direção a ela. Nesse momento, você olha para ela, olha para essa mãe, você sente a presença dela, você sente a força de vida que emana dela, como você nunca sentiu. Só uma criança pode sentir nesse nível a energia da mãe. Só uma criança pode se comunicar com a alma da mãe. Só uma criança pode sentir o cheiro, a energia da mãe. Porque ela está profundamente integrada na mãe. E nesse momento, você tem que tomar uma decisão. Se você quer fazer o movimento em direção à tua mamãe. Ela está ali, disponível, olhando para você como toda mãe. Olha, ela também tem as histórias dela. Simplesmente como mãe, diante do filhinho dela, do filhinho pequeno, né? No amor de mãe. Você faz o movimento para caminhar em direção a ela. Tome essa decisão. Não existe significados, não existe história, não existe mais nada. Ela está ali. Você é uma criança pequena indo em direção à mãe, tomando o colo da mãe. Você vai para o colo da sua mãe. Você sente o abraço dela, o acolhimento dessa mãe. Quanto você desejou esse momento? É um lugar seguro, é um lugar confortável, é um lugar onde você se sente pleno. E você sente um amor que você nunca sentiu
vindo dela para você. E você olha para os olhos delas emitem luz em direção a você. Existe um sorriso no rosto dela porque você voltou. Filho pródigo voltou ao colo da sua mãe. E esse é um momento mágico, é um momento divino. E só existe uma presença ali, o amor. O amor integra, o amor cura, o amor resgata. E do fundo do seu coração, você diz: sinto muito, mamãe. Eu demorei muito para chegar, mas agora eu cheguei. Eu sinto muito, mamãe. Mas agora eu cheguei. Eu não tive coragem antes de chegar. Eu me achava muito maior do que você. Mas agora eu cheguei como seu filhinho para receber o seu amor, para tomar a vida que eu não tomei o suficiente, embora você estivesse sempre aí, disponível. E nesse momento, Marcos, você se sente plenamente preenchido dessa energia da mãe. E você observa que atrás dela existe uma multidão de mulheres que estão presentes nesse momento mágico, nesse momento de amor, em que o amor se manifesta através da mãe. São todas mães ancestrais que estão por trás da sua mamãe. Todas as mulheres do seu sistema. Olha o poder que existe nesse momento. Você sente um poder, uma força de vida em você que você nunca sentiu antes. E ela te toma. Ela entra por dentro de você, como se fosse a seiva de uma árvore, porque agora tuas raízes voltaram a estar aonde deveriam estar. E aí você toma essa força da sua mãe e através dela de todas as mães ancestrais. E aos poucos você vai se despedindo. Você vai saindo do colinho dela. Continue conectado aos olhos dela. Continue sentindo o amor dela. Só que nesse momento ela vem para dentro de você. Ela vem com o feminino para dentro de você. Ela vem com a vida para dentro de você. Ela vem com a força do feminino para dentro de você. E você diz um sim. Agora você entende o que estava por trás do seu não. Por trás do seu não estava um não ainda em relação à sua mamãe. E agora esse não existe mais. Agora só existe um sim absoluto para a vida, para o potencial que existe em você, para expressar plenamente esse potencial. Aos poucos você vai crescendo, você sai da criancinha, vai para o menino,
Você sai do menino, vai para o jovenzinho, para nesses 15 anos, reconhece que essa história não existe mais, não precisa existir. Foi um momento. Inclua ele no seu coração, fez parte. Continue crescendo, vai para um homem mais jovem, vai indo até aqui, até chegar onde você está hoje, diante novamente da sua mãe e diante daquelas mães que estão atrás dela. Você se curva profundamente e diz: gratidão, eu já tomei o suficiente. Vocês agora continuam através de mim. E tudo que eu fizer, tudo que eu conquistar, todo o meu sucesso, a minha prosperidade, vai ser em gratidão e em honra a vocês que me deram a vida. E vocês que vão continuar através de mim, através do dom que só o feminino tem para encantar, para entender e atender as necessidades. E assim eu vou servir a vida de muitos. Através de mim, vocês também irão continuar. Gratidão. E assim que você tiver em condições, você pode abrir os olhos. Pode dar um último olhar aí para sua mãe, que é a Tina. Pode olhar para a Jurema, que é você. Pode ficar, não tem pressa. E, pessoal, isso vai ser um movimento que nós vamos fazer com todos. Alguns num nível diferente do Marcos. Gratidão, Jurema, gratidão, Tina. Agora, se você fechar os olhos e eu disser para você se existe um sim ou não em relação aos seus projetos de vida, o que vem para você? Pode fechar os olhos. Eu indo para o mundo, ajudando muita gente, servindo muita gente. Vejam a força disso. Ele está através emocionado, da arte, entendeu? através da educação. Isso. É um homem. É um homem. Agora é pegar esse homem e ajudar ele a construir o projeto de vida dele. É isso. Fica mais fácil. Isso tem a ver também com comportamental, claro. Né? Nós temos mais tempo aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, dizer algo, aproveite, que agora eu vou depois passar alguns slides para seguir com o nosso. Eu fiz esse exercício exatamente, o Marco, gratidão do Marco se expor aqui Eu agradeço muito. tá? Isso serve a todos, acredito que alguns fizeram também praticamente o mesmo exercício. Podem fazer esse exercício também, individualmente, tá?
Mas esse movimento é essencial, né? Quer ver uma coisa? Tina, entra no campo, quero mostrar algo. Pode entrar. Para mostrar que a gente aqui não está brincando. Isso é sério. Essa é a mãe dele agora dentro dele, tá? Se vocês verem, isso é coisa séria, isso não é brincadeira, né? Não é aquela mãe, certo? É a mãe que quer voar, que é com força, né, Tina? É isso. Essa é a verdadeira mãe dentro dele. Gratidão, Tina. Gratidão. Então, é algo que é real, né? Que acontece que as constelações, elas, como todo segmento, né? Muita gente fazendo besteira. Essa que é a verdade. Muita gente sendo muito superficial nesse trabalho, né? Faz um curso e começa a constelar. Não é assim, não. Isso é muito sério. É uma vida que está ali, sobre a nossa responsabilidade. Deixa eu seguir aqui. Bom, na matriz, vou dar algumas explicações para vocês aqui, mas no ponto de vista agora de conhecimento, né? A dinâmica da vida, né? A dinâmica da vida é consciência, né? No fundo é consciência, né? No fundo a vida é menos ou mais consciência, né? À medida que você cresce, tem mais consciência, si mesmo, da vida, compreensão da vida, né? E como a energia da vida se manifesta ao nível da consciência, né? No corpo é a energia que sustenta as nossas ações, alimentação, respiração, movimento. Na mente, essa energia, ela se expressa posicionamento, decisões, escolhas. A mente é posicionamento, decisões, escolhas. Quer dizer, a mente está bem estruturada, né? Com a força para tomar decisão, para se posicionar, para fazer as escolhas. Na alma, essa consciência ela se manifesta através das leis sistêmicas, pertencimento, ordem e equilíbrio. E no espírito, através das leis de lealdade, observação e experimentação. Essa é a forma que a consciência se manifesta na vida. Vamos lá. Corpo. Você precisa manter um alto nível de energia no corpo para realizar os seus projetos e para que a sua mente esteja plenamente alerta. Quanto mais o corpo estiver bem, mais saudável. Isso não quer dizer que um cara numa cadeira de roda não possa ter níveis, né, de criação, de experiência, de manifestação, mas subentende-se que você com um corpo saudável, você tem mais disposição, você tem mais energia, está mais preparado para realizar seus projetos. Vocês podem ver que esses grandes players, eles cuidam do corpo para sustentar toda aquela energia que eles precisam ter para realizar o que eles pretendem realizar. Porque senão eles adoecem. É muita demanda, é muita força. Claro que existe uma força espiritual dentro da gente que nos sustenta, né? Mas é que eu estou falando do comportamental, estou falando do espiritual. Então, você precisa manter um alto nível de energia no corpo para realizar seus projetos. E aí, ó, nutrição, alimentação, água,
reposição hormonal, se for preciso, suplementação, fazer o que precisa, exercícios para ter um corpo sadio. É importante para que a gente consiga realizar as nossas... Não tem ninguém preguiçoso que consegue realizar grandes coisas no mundo. Não tem. Se o cara tem um propósito de servir a vida, e esse propósito é o combustível que faz com que ele levante de manhã e faça o que tem que ser feito, ele precisa ter um estilo de vida. Se eu quero ter um corpo saudável, eu preciso me alimentar de forma correta, eu preciso fazer exercício. Se eu quero ter uma mente, né, que tenha clareza, eu preciso trabalhar para isso, né? Eu preciso aprender a meditar, a me observar, a criar, a entender como funciona a mente, para que eu possa utilizar esse poder da mente a meu favor. Uma outra coisa que afeta, então, é nosso estado. O que é o nosso estado? Como você está nesse momento? Você está no estado de alto recurso ou de pouco recurso? Uma pessoa deprimida é uma pessoa emocionalmente deprimida que está no estado de baixo recurso. Nesse estado, é impossível ela ter uma visão clara do que ela quer. É impossível ela ter energia e movimento para fazer o que tem que ser feito. Um estado onde você tem um conflito interno entre identidades que brigam entre si e que minam a tua energia e te levam a um estado de baixa energia, é impossível você ter motivação e poder alcançar altos níveis de realização. Então, é um outro impedimento, né? E como a gente resolve isso? Através da fisiologia, primeira coisa, tá? Se você, não sei quem já fez essa experiência, né? De colocar o corpo em movimento, quando você está meio embaraçado com a visão, não tem clareza, está focada no problema, e você vai correr, vai andar, vai fazer exercício, não tem como a tua mente ficar focada mais no problema. Ela vai focar na solução. Existe uma mudança de estado através da fisiologia. É a forma mais rápida de se mudar um estado. Então, entrar em movimento, fazer exercício, caminhar numa praça, né? Isso vai o quê? Criar uma química dentro do corpo que vai trazer clareza. E essa clareza vai te tirar do foco no problema. Muitas vezes já aconteceu isso comigo. Eu estava sem clareza sobre uma solução, eu estava focado em um problema. Eu saía para andar. E quando, à medida que eu ia andando, eu ia conversando sobre essa questão comigo mesmo, e isso ia trazendo clareza para mim. No final do exercício, estava absolutamente tranquilo e a solução ela se mostrava para mim. Então, o primeiro movimento para sair de um estado de baixa energia, de baixo recurso é a fisiologia. Tem um outro recurso, certo? E aí é no nível da mente. Você criar imagens, visualizar imagens, enfim, trabalhar a mente. Mas o movimento mais rápido é o fisiológico. Então, foco do problema, estados paralisantes, confusão, depressão, medo, ansiedade. Uma pessoa assim não consegue seguir.
não consegue fazer o caminho de Compostela da sua vida. Então, foco na solução é um estado que habilita confiança, amor próprio, força interior, alegria, êxtase, crenças fortalecedoras. Então, você tem foco no problema ou foco na solução? Tá. Como é que você muda isso? Através da fisiologia e da linguagem, que é a tríade. Então, dependendo da tua fisiologia, respirar, colocar o corpo erecto, mudar a linguagem, a história que você conta, mudar a linguagem. Mudando essas duas condições, naturalmente você sai do foco do problema e vai para o foco da solução. São técnicas que você precisa treinar para poder seguir e perseguir e conquistar seus objetivos. Então, nós falamos da... Deixa eu ver aqui. Sim. Nós falamos da necessidade do corpo, né? De alimentar. Nós falamos de ter um estilo de vida que ajude você a estar bem, a estar forte, a estar motivado. Nós falamos da mudança de estado, que é através da fisiologia da linguagem, por foco na solução. E aqui é um exemplo, né? Quando nós estamos num estado que eu vou chamar de crash, que é um estado tenso, que é um estado que você está fechado, que você está nervoso. A expressão desse cara aí que vocês estão vendo, né? É um estado estressado, reativo, conflitante, um estado que você está num nível de sobrevivência, baixo nível de recursos, focado no problema, baixo nível de energia. Então, aqui, ó, a tua própria fisiologia, a tua próprio estado mostra o quanto isso fecha você para a vida, quanto isso impede você de seguir o caminho, chegar ao fim do seu lugar desejado. E essa mudança é um treino para ir para esse estado coach que a gente chama. É um estado aberto, relaxado, disponível, responsivo, presente, focado na solução, um estado pleno de recursos, com muita energia. Tem momentos no dia que você vai para um estado de baixa energia, mas você tem que aprender a sair rápido disso. Eu saio muito rápido, por exemplo. Eu posso ficar com um momento de raiva, por exemplo, mas hoje eu consigo sair muito rápido disso, né? Porque você, à medida que vai desenvolvendo essa capacidade, você vai se desidentificando do objeto e vai entrando num estado de presença. E é justamente esse estado de presença é que te permite se manter por muito tempo mais no estado coach do que no estado crash. Você percebe o crescimento da pessoa quando ela mantém um estado de alto recurso por mais tempo. Embora ela vai ter momentos em que ela vai ter tristeza, ela vai ter algum tipo de crise, ela vai ter, porque nós somos humanos, ela vai ficar emocionalmente, né? Muitas vezes não muito bem, mas qual é o segredo? Perguntaram para o Dalai Lama se ele ficava com raiva. Ele falou sim, fico, mas em um segundo eu saio dela. Exatamente, porque a raiva está em nós, o medo está em nós, né? A tristeza faz parte do coletivo, né? Da qual nós estamos inseridos. Mas o segredo é mudança de estado rápido. Dificilmente eu fico muito tempo brigando com as coisas, sofrendo pelas coisas, né?
eu sempre procuro um significado positivo, uma solução, algo positivo que aconteceu e que vai me ajudar a ir para o próximo nível. E aqui, mais uma vez, eu já passei isso para vocês. O que nos limita é a identidade que a gente constrói através das histórias que a gente conta para a gente mesmo. Então, eu poderia fazer um outro exercício com uma pessoa aqui, agora, eu não sei quanto tempo nós temos, para mostrar como isso funciona. A nossa mente, ela está num loop. Ela É nunca 21 está, horas. ela nunca está parada. Ela está sempre em movimento. Ou ela está no presente, contando uma história sobre si mesma. Desculpe, ela nunca está no presente. Ou ela está contando uma história sobre si mesma, ou ela está contando uma história sobre o outro, seja o outro que for, ou ela está contando uma história sobre o passado, ou ela está contando uma história sobre o futuro. Um desses egos, ego eu, ego outro, ego passado, ego futuro, está fazendo parte nesse momento da sua mente. E qual é o lugar que a gente deve ir? E deve passar mais tempo, deveria. Agora. E para ir para esse lugar do agora, só tem um caminho: corpo e respiração. Então, quanto mais você estiver naquele lugar do agora, é sinal de que as histórias já não te afetam mais. Então, se eu falar assim para Jurema, qual é a história que você vem contando sobre si mesma? Ai, ai. Certo? Qual é a história que você vem contando? A história que você contando sobre si mesma é o teu limite. É aquilo que te impede de avançar. Você tem que tomar consciência desse diálogo interno. E a partir do momento que você toma consciência desse diálogo interno, você pode mudar a história, porque não existe só o negativo. Existe o positivo. E a gente viu com o Marcos que a hora que eu falei, se você não tivesse a vergonha de se expressar, o que você sente? Coragem, só positivo. Ele foi até a alma dele só no positivo. Então, a história que você conta para você, geralmente a nossa mente, ela olha, primeira coisa, ela olha para o negativo. Ela tem uma tendência incrível para o negativo, para o julgamento, para o negativo. A gente precisa perceber essas coisas. Então, aqui é uma lição de casa. Observe qual é o sussurro, o diálogo interno seu consigo mesmo. É um diálogo que eu sou suficiente, eu sou, como alguns dizem, eu sou filho de Deus, eu sou próspero. Se eu não sou ainda, mas eu vou chegar lá, ou eu sou insuficiente, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho condição. Qual que é o diálogo que existe sobre você mesmo? Se você não mudar essa história que você conta para você, dissolver isso e você passar para o outro lado, olha lá, ó, autodepreciação, grandiosidade. Você passar para o outro lado, isso não quer dizer contar uma mentira para você. Se eu coloco aqui no campo, eu faço uma demonstração aqui para vocês agora. Quer ver? Vou pegar qualquer pessoa aí. Deixa eu ver aqui. Pegar, eu quero. Tem uma figurinha que está sempre
Eu vou pegar aqui. Andréia Duarte. Pronto, sorteio. Eu estou aqui na minha frente. Andréia, posso fazer um movimento com você? Você me permite? Posso fazer, Andréia? Acho que, Não vai acho que ela. machucar, não, não vai machucar, não vai machucar. Não vai machucar. Pode ter certeza. Então tá, deixa eu tirar esse bando de gente aqui, ó. Tá aqui. São os donos aqui da tela, deixa eu tirar aqui, ó. Ah, é que eles estão trabalhando, né, gente? Estou trabalhando. Sexta-feira, dia de estar tomando um vinho, né? Quem teve aqui esses dias foi o Frei Maurício, viu? Esteve comigo aqui. Tomou um vinhozinho comigo aqui em casa. Vamos lá. Júlia, Andréia, confia em mim? Confio, Confia no campo? confio. Você viu que eu Ei, atropelei o campo no início? Eu não sei o que Entende aconteceu. Eu coisa? sou só uma bebê nas constelações. Não Ah, sei o que aconteceu, eu sinto muito. tá bom, tá bom. Então eu vou pôr a Tina aqui, ó. Tinazinha. Hoje a Jurema e a Tina estão escolhidas, hein, Jurema e a Tina? Tá. Primeiro eu vou pôr a Tina, vou pôr a Jurema, tá bom? Pode entrar no campo. Pois eu falo que é isso, tá? Eu só arrumo trabalho para mim, só trabalho, certo? Não, não, hoje não. Mas quero que você veja isso. Agora eu vou pôr a Jurema no campo. Tá? Jurema, entra no campo, você vai representar. Pode entrar. Entra nessa energia. Entra nessa energia. Eu não estou vendo as meninas. Você não está vendo? Puxa pro lado. Agora vi, ok. Agora deu certo. Tá. Ó, aqui nós temos duas Andréia. Nós temos a Andréia, que está contando uma história para ela mesma, que está na Tina. Sei o que é. E nós temos uma Andréia na essência, mas que ainda não chegou totalmente nessa essência. Mas que está com os braços abertos, está tentando caminhar em direção a isso. Mas na essência, nós não temos histórias. Na essência, nós somos filhos de Deus. Na essência, nós somos consciência, existência. Então, a Jurema, olhe para a história que você vem contando sobre você mesmo. Não é você. Você é além das histórias. Eu vou ouvir a Tina. Tina? Não, não vou ouvir ela. Eu vou ouvir a Jurema, na essência. Tina, pode sair do campo. É uma história, eu não vou abrir isso. Não quero. Eu quero que você ouça a Jurema. A Jurema sai do campo e você vai ouvir a Jurema. A Jurema é você sem histórias, na essência. Tá? Isso é coisa que eu criei, viu, gente? Vamos lá. O que eu senti assim no início foi que eu queria seguir os passos, comecei a dar os passos, abrir como queria, alavancando
e me equilibrando, sabe? Trazendo equilíbrio e me alavancando para vir para frente e tendo força nos pés para poder, sabe, prosseguir assim, os passos. Travou o áudio, eu não consigo ouvir. Espera aí. Você não está ouvindo? Eu vou tentar. Você quer repetir? Você está ouvindo ou não está Tá ouvindo? dando eco. Está dando eco? Você está me ouvindo, Jurema? Sim. Você está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Greg? Agora estou. Tá, fala novamente, Jurema. Agora Fala sim. devagar para ver se ela entende. Tá. Eu comecei a dar os passos um pouco em desequilíbrio, mas querendo avançar. Eu queria aterrar minha força, sabe? Botar o pé firme no chão, mas ir para frente, algo me impulsionando para frente, devagar, mas querendo alavancar, sabe? Querendo prosseguir. Então, ó, você entende por que existe conflito? Porque existe um ser dentro de você, uma essência de você, que quer avançar, que quer viver, que quer ir para frente. Aí vem a história que você conta sobre você, e essa história cria um personagem, certo? Que impede de. Então fica um conflito. O que eu sou, em essência, e o personagem, o monstro que eu criei em mim mesmo. E aí, um puxa para cá, um puxa para lá, e a energia vai para baixo. Entende o que eu estou falando, gente? Então, quanto mais vocês saírem das histórias ou mudar as histórias e fazer exercícios de presença, estado de presença, para chegar a se relacionar com essa essência que é você, e que, no fundo, nós somos deuses em essência, deuses adormecidos, deuses que nós perdemos a memória da nossa origem. Nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança dele. Só que nós negamos isso a todo momento. Por que nós negamos isso a todo momento? Porque quando a gente fala isso, o ego é ameaçado. E aí o ego conta uma história. E acaba nos convencendo, né? E outra coisa. Ok? Aqui eu não vou entrar muito nisso, que eu estou aprofundando demais. Tá? Mas deu para entender que você é muito mais do que a história que você conta para você? Ou cada um de vocês deu para entender? Ok? Valeu o exercício? Então, vou ver se eu Infinita fecho gratidão. agora rapidinho, para a gente também descansar. Opa, não é aqui não. Então, nós vamos fazer muito exercício de histórias no nosso programa. Por quê? Porque eu preciso mudar as histórias do passado, eu preciso mudar as histórias que você conta sobre o outro. O outro pode ser profissão, pode ser dinheiro, pode ser o outro mesmo, teu parceiro, pode ser mãe, pai, pode ser o que for. E o passado também. Que história que eu conto no meu passado? Estou preso no meu passado? Se eu estou preso, identificado no meu passado, uma história que não sai da minha cabeça, o futuro vai ser uma repetição do quê? Do meu passado. E tudo isso está assim, ó, cheio de crenças. Porque cada história, ela se baseia em crença. Entendeu? É um trabalho bem, bem profundo. Então, estado atual para o estado desejado
Nós temos que criar uma estratégia. É isso que eu vou fazer com você. No fundo, vou criar uma estratégia que aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar para onde você quer. Então, nós vamos mudar comportamento, nós vamos criar uma nova identidade, nós vamos criar uma estratégia, recursos para lidar com as interferências, para que você não possa parar e chegar onde você deseja. Mas eu sozinho não consigo, né? Eu preciso de você. Bom, eu paro por aqui, porque aqui a gente vai entrar profundamente na parte da mente, os comportamentos que eu vou deixar para a próxima aula. Necessidades, como funciona a mente, entendeu? Para vocês terem um pouco de noção, de conhecimento, de como você funciona, eu funciono. Tá bom? É que eu termino, né? Linguagem padrão, né? Primeiramente, você deve ganhar o jogo interno para depois ganhar o jogo externo. Então, esse trabalho todo, nós vamos ver crenças, convicções, confiança, autoestima, propósito, jogo externo, conhecimento, habilidades, competência. Tá? Quero ver se eu termino com uma frase aqui. Qualquer coisa que você pense sobre si mesmo ou sobre outra pessoa, nunca é verdadeiramente ou totalmente quem você ou eles realmente são. Fique com essa frase e aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tenha valido a pena de ter ficado comigo nessa sexta-feira. E fiquei muito feliz de contar com a presença. Teve 17 pessoas das 20 que confirmaram. Eu nem estou vendo aqui o chat, olha. Gratidão, gratidão também. Espero que essa aula tenha contribuído para o crescimento de todos vocês, tá? E a gente continua. Quem quer falar, Márcia? Quer falar, Márcia? Ah, Marcos. Não estou ouvindo você. Não estou ouvindo. Aí. Um beijo na testa, caro Luiz Antônio, e a todos vocês, muito obrigado. Gratidão àqueles que nos ajudaram aqui nas representações. E mais uma vez, beijo no coração de cada um de vocês que estiveram presente aqui. Bye, bye. Tchau. Bom final de semana, gente. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal.